Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Fábio, caros irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, mas também aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova. Hoje o Senhor, Ele nos lança um desafio. Que desafio é este? O desafio de recebermos dele, como está escrito na primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiástico, a sabedoria que vem de Deus. Com certeza, se eu fosse perguntar aqui, quem é formado, quem estudou, completou o ensino fundamental, ensino médio, fez faculdade, mestrado, doutorado, creio que tem muitos. Mas a sabedoria humana, ela deve ser sustentada pela sabedoria de Deus, porque senão a sabedoria humana não vale de nada. Isso aqui não é para menosprezar os estudos de maneira alguma. Precisamos estudar muito e sempre atualizar. Mas tudo deve caminhar para que nós adquiramos esta sabedoria que vem de Deus. Deve caminhar junto com aquilo que diz da nossa humanidade. Não pode ficar separado uma coisa da outra. Se eu não me engano, é Santo Agostinho quem diz que a verdadeira teologia, ela precisava ser feita de joelhos. Por quê? Porque é uma sabedoria adquirida não simplesmente, meramente humana, mas uma sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, ela é perfeita. Mas existe, meu irmão, minha irmã, um acesso a esta sabedoria. Que acesso é este? Um acesso que se chama fé. É o que está escrito no Evangelho de hoje. Este homem que tinha o seu filho, que estava doente, possuído pelo mal, vai até Jesus, pedir, clamar por ele. Ele, somente no fato de ir até Jesus, já demonstra que ele tem fé, certo? Sim ou não? Ok. Mas a fé dele ainda era imperfeita. Imperfeita. É o que nós podemos dizer da fé de cada um de nós. Nós não temos uma fé ainda perfeita, porque se tivéssemos, nós contemplaríamos milagres, sinais, as ações de Deus constantemente na nossa vida. Temos fé? Sim, temos, graças a Deus. Mas a nossa fé ainda é pequena. Tanto que a palavra mesma diz, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu o tamanho de um grão de mostarda? Quem já viu? Levanta o braço. É uma coisa ínfima, muito pequena. Imagina, meu irmão, minha irmã. Quer dizer que a nossa fé é menor ainda. Porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, o que diz a palavra? Nós poderíamos transportar as montanhas de lugar, não é verdade? Para ver como ela é pequena. Então, este homem tinha fé, foi até Jesus, mas a fé dele ainda era uma fé pequena. Esse pai tinha uma fé deficiente, tinha alguma, sem dúvida, pois fora à procura de Jesus, mas não a fé plena, a confiança sem limites que Jesus pedia e pede. Olha só, qual é a fé que Jesus nos pede? É uma fé confiante e uma fé plena. É por esta fé que nós devemos lutar todos os dias. E deixa logo eu te dizer, esta fé, ela é adquirida de uma maneira, digamos que um pouco mais fácil, entre aspas, quando nós passamos pela prova. Quando nós passamos pela dureza da vida,
quando nós passamos pelas enfermidades, pelas perseguições, sou eu que estou dizendo isso? Não, é a própria palavra de Deus. Uma fé, para dizer se é verdadeira, deve ser uma fé provada. Quem já teve aqui a sua fé provada alguma vez, levanta o braço e diga: eu. Então a tua fé está sendo testada por Deus. Quantos que nos acompanham agora que também tem a sua fé testada por Deus, numa doença, numa enfermidade, num problema na sua casa, no seu casamento? Esta é a hora H. Por quê? Porque é muito fácil nós seguirmos a Deus quando tudo vai bem, e é muito difícil tudo ir bem, não é verdade? Esta vida, como nós rezamos na Salve Rainha, é um vale de lágrimas. E vai ser até quando, hein? Vai ser até quando? Até o fim desta vida. Qual é a diferença? A diferença é justamente nós pedirmos a Deus esta graça, nos nutrirmos desta fé, para que todos os dias possamos procurar a Jesus e, encontrando com Ele, sejamos fortalecidos pela sua graça para perseverarmos até o fim. Aí está a graça, aí está o ato heróico. Nós não nos tornaremos heróis porque vencemos tudo, porque não sofremos, porque não tivemos problemas. Não! Falando de vida cristã, o heroísmo acontece quando você está no vale de lágrimas, mas procurando a Jesus, sendo fortalecido por Ele e até o fim permanecer com Ele sem arredar o pé, sem sair dali. Mas qual que é a nossa parte? Ir ao encontro do Senhor. Nós que viemos a esta missa, viemos ao encontro do Senhor. Quando fazemos as nossas orações, nós vamos ao encontro do Senhor. E esta vai ser a nossa luta toda a vida. Porque o dia que a gente parar de rezar, o dia que a gente parar de buscar a Deus, mais fraco nós ficaremos. E aí as derrotas serão terríveis. São terríveis. Por isso que está aí a atitude deste homem, que mesmo com uma fé pequena, deficiente, ainda não completa, mas ele foi. É engraçado aquilo que ele fala para Jesus: se podes alguma coisa, ajuda-nos, cura o meu filho. Aí Jesus olha para ele bem e diz: se podes. O que aí Jesus fala para ele? Tudo é possível para quem tem. Bora falar junto? Tudo é possível para quem tem fé. Tudo. Como dizia o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tudo é tudo. Não é mais ou menos isto. Não é aquilo ou aquilo outro, não, é tudo. Então, quando nós aumentamos a nossa fé, trilhamos um caminho de busca de santidade, estando na presença de Jesus, a nossa fé ela é aumentada, ela cresce. Agora, à medida que a gente se afasta, a nossa fé vai diminuindo, esfriando. Quantas e quantas pessoas que têm uma vida na presença de Deus, e aí por N motivos, de repente se afasta. Aí a pessoa deixa de rezar, deixa de buscar. E aí o que acontece? Tudo se torna pior. Não vai melhorar não, vai piorar. Jesus, conhecendo as perplexidades daquela alma, antecipa-se e diz àquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem faz um grande gesto de fé. Mais um gesto de fé. Que grande ato de fé para o repetirmos muitas vezes. Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza a minha fé. Vamos falar juntos? Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza a minha fé. Vamos falar de novo. Jesus,
eu creio, mas imprime mais firmeza a minha fé. É disso que a gente precisa. Porque a gente é um bando de medroso. Sabe a gelatina que fica balançando lá toda hora? A gente é assim mesmo. Quando está tudo bem, a gente, não, vamos, vai. Acontece alguma coisa, o negócio muda. É muito fácil para nós nos abalarmos na fé. Por isso nós já vemos como somos fracos. A fé é um dom divino. Só Deus pode infundi-la mais e mais na alma. É Ele quem abre o coração do fiel para que receba a luz sobrenatural. E por isso devemos implorá-la. Olha só. Mas ao mesmo tempo é necessária uma disposição interna de humildade, de limpeza, de abertura, de amor, que abre o caminho a uma segurança cada vez maior. A fé é graça, mas requer a nossa parte de adquiri-la, pedi-la, implorá-la. A gente não pode deixar todo dia, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nessa situação que eu estou vivendo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não me deixe esmurecer. Está tudo desmoronando, está tudo bagunçado. Senhor, aumenta a minha fé. Esta deve ser a atitude de cada um de nós que cremos em Deus. O que o mundo faz? O mundo bota tudo lá na televisão, nos noticiários, para criar um desespero. A gente viu isso na pandemia. Teve gente que não morreu de doença não, morreu de desespero, sabia? Por quê? Foi assistindo aquelas notícias, foi vendo, está morrendo tanto, e não sei o que, e não sei o que. A pessoa ficou tão frágil, que quando ela pegou o vírus, ela já estava tão fragilizada que não aguentou para responder. Desespero. O que é desespero? Falta de esperança, falta de fé. E é por isso que o mundo investe. Você liga um jornal, liga a televisão, não aparece quase nada que seja bom, não é verdade? Só tragédia. E aquilo também que a gente vai falando, quando você vai falar com o vizinho, geralmente você não leva notícia boa, então não recebe notícia boa. Só coloca no noticiário, na conversa, no assunto, coisa ruim. Como que uma alma vai se elevar a Deus a partir de coisas ruins? Não. Desespero, desesperança, falta de fé. Aumenta a tua fé. Como que eu aumento a minha fé, Padre? Pede a Deus, clama, pede ao Senhor que Ele aumente a tua fé. Senhor, vem em socorro da minha falta de fé, como este homem. Abrir os olhos, comenta São João Crisóstomo, é coisa de Deus. Escutar atentamente é coisa nossa. A fé é simultaneamente obra divina e obra humana. Olha só que lindo. Deus abre os olhos, mas aí quem tem que escutar atentamente para saber por onde ir, quem é? Somos nós. Deus fala, minha gente, Deus não para de falar conosco. Nós que não paramos para escutá-lo. Correria, trabalho, problema, isso, aquilo, outro, preocupação, ansiedade, medo, não sei o quê. Quando que você para ouvir a Deus? Nós vamos começar, depois de amanhã, a nossa quaresma. Já coloca aí, na tua lista de penitência. Dar passos concretos para que a minha fé aumente. Como? Rezando mais. Penitência. Olha o que Jesus falou no final do evangelho de hoje. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Nós temos que rezar mais. Desliga a televisão e vai rezar. Desliga o celular e vai rezar. Eu duvido que se nós rezarmos
se nós rezarmos mais, Deus fará muito mais na nossa vida. É tempo de oração. Faça esse propósito com Deus. E quanto maior for a tua necessidade, Padre, está demais as coisas lá em casa, na minha vida, nisso, naquilo, então é sinal que você precisa rezar mais. Não é parar de rezar, e nem rezar menos, reza mais. Está difícil? Reza mais. Tem que rezar mais. Se a semente da graça por vezes não prospera, é unicamente porque não encontra a terra preparada. Senhor, venha em ajuda da minha incredulidade. Pedimos-lhe na intimidade da nossa oração. Não permitas que vacile nunca a minha confiança em Ti. Vamos repetir isso? Senhor, não permita que vacile nunca a minha confiança em Ti. Coloque a mão no seu coração, pede essa graça. Vai pedindo ao Senhor que você não vacile, que você não perca a oportunidade de rezar mais. Peça ao Senhor que aumente a tua fé. Peça ao Senhor que te dê confiança, coragem, ânimo. Peça ao Senhor que Ele te faça cada dia mais um homem, uma mulher de oração. Se as situações estão difíceis, se você está na luta, se você está numa enfermidade, pede: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem em socorro da minha falta de fé. Eu preciso da tua graça. Fala com Deus nesta Eucaristia, nesta missa, na quaresma que nós vamos começar na quarta-feira. Que o Senhor aumente a nossa fé, que nós sejamos homens ainda mais de oração, de confiança, que você não se alimente mais de coisa ruim, que você não dê mais ibope para aquilo que não permite com que a tua fé cresça. Dá ouvidos a Deus, olhe para Ele e deixa Ele aumentar a tua fé, a tua confiança. Deixa Ele te conduzir por este caminho. Diga mais uma vez com toda a força: Senhor, não permitas que vacile nunca a minha confiança em Ti. Senhor, não permitas que vacile nunca a minha confiança em Ti. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.